esse time foi sendo montado aos poucos. Esse time começa a ser montado, na verdade, em 76, quando o Flamengo perde aquela Taça Guanabara para o Vasco, com o Zico perdendo um pênalti. Tá? Ainda jogava ali Geraldo Assoviador, que era talvez um dos principais craques dessa geração, que o Flamengo perdeu naquela operação dramática. Tudo. Muita gente, inclusive, chegava a achar, na época, o Geraldo melhor que o Zico. O Geraldo foi convocado para a seleção brasileira antes do Zico. Então, aquele time de 76, ele era, na verdade, uma mescla do time de 74, campeão carioca, com Doval, que em 74 ainda tinha Paulo César, essas coisas. Não, Paulo César em 72, mas em 74 ainda tinha Doval, tinha uma opção de gente que o Zico já jogava, começou a jogar. Depois de 76, aí sim você já começa a ter. Você já tem Júnior, você já tem Geraldo, você já tem Zico, tá? 77 perde de novo para o Vasco com um outro pênalti, perdido por Tita, lembra? Mazzaropi que defendeu, tá? E aí, 78, ganha o primeiro campeonato, e aí começa realmente a grande história do Flamengo, que eu acho que é de 78 até 83. Embora ainda tenha tido aquele título espetacular em 87, com um time que, se você escalar do goleiro ao ponto esquerda, é assustador de forte, né? Todo mundo ali, era Zé Carlos no gol, era Jorginho na lateral direita, Leandro, Edinho e Leonardo, imagina. Aí você tinha Andrade, não me lembro quem era o segundo homem do meio campo, Ailton, Zinho, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Era uma coisa monstruosa. Depois ainda saiu o Leandro e entra o Aldair, que ia ser campeão do mundo. Era quase que a base da seleção que foi campeão em 94, né? Enfim. Mas eu acho que o grande período do time, do Zico mesmo, foi de 78 a 83. Ali eles ganharam tudo, rigorosamente tudo. E em 81 se forma, para mim, o que foi o maior time do Flamengo de todos os tempos, que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse, para mim, não teve igual. O Flamengo fez um campeonato carioca em 77, um campeonato muito bom. Perdeu o título para o Vasco nos pênaltis. Mas ali a gente já via que aquele time tinha potencial para ir muito longe. E, às vezes, hoje isso talvez não seja mais possível no futebol brasileiro, porque os jogadores saem com uma rapidez impressionante. Então você não consegue mais formar um time que seja para sempre, ou que pelo menos dure 5 anos. Mas naquela época podia. Então a gente tinha certeza que aquele time ia poder alcançar e ir muito longe nos próximos 3, 4, 5 anos. A gente não sabia exatamente em quanto tempo, mas sabia que ia. E aí, ele, ao longo do campeonato de 78... tem uma derrota que o Flamengo sofre para o Grêmio em Porto Alegre, de 5-2, em que vários jogadores, entre eles o próprio Carpegiani, que tinha sido contratado em 77, bate o pé no chão e diz: para ficar aqui dessa forma eu não quero mais, a gente vai ter que mudar tudo. E aquilo gerou uma crise dentro do Flamengo. No ano seguinte, subsequente, Coutinho reformulou toda uma equipe, trocou quase todo um elenco, e a partir daí conseguiu formar uma boa equipe e conseguimos, em 2 anos, 78 e 79, conquistarmos um tricampeonato estadual. E a partir desse momento é que esses jogadores, e eu acho que a própria direção do clube, começa a se conscientizar do que eles podiam realmente alcançar. Tanto que vem essa vitória sobre o Real Madrid num torneio de verão em Palma de Mallorca. Depois vem a conquista da Taça Guanabara. A conquista da Taça Guanabara ganha no saldo de gols, mas foi importante, porque foi ganha. Depois vem a vitória do Campeonato Estadual, com o gol do Rondinelli. A partir daí, eu acho que aí o Flamengo realmente deslancha e passa até a jogar contra qualquer adversário. Isso é uma outra coisa que eu achava muito interessante desse time do Flamengo. Às vezes tomava 1-0, às vezes tomava 2-0. E o time continuava jogando com a tranquilidade de quem diz assim: olha, nós vamos ganhar, nós vamos virar. Não adianta vocês fazerem 1, vocês fazerem 2, nós vamos fazer 3. Entendeu? E era impressionante a calma do time do Flamengo. Esse time do Flamengo, ele impressionava, para quem via, por exemplo, como eu vi muito os jogos todos de perto, algumas vezes até na beira do campo, nos jogos fora e tudo. Era tranquilidade, o Flamengo estava perdendo e o time estava jogando como se estivesse disputando um coletivo na garra. Daqui, toca ali, pá, vai, saiu o gol. E eu acho que esse era talvez a grande virtude desse time do Flamengo, aliada aos talentos. Eu acho que é muito importante a gente destacar, principalmente para gerações mais jovens, que todo esse período de vitórias, que ele existe, ele é real. Isso não é conversa de torcedor fanático, isso não é conversa de quem está querendo contar a conversa fiada. Isso foi real, isso existiu. É um período de conquistas absolutamente extraordinário. É importante lembrar que esse período de conquistas ele não acaba em 81 com o título mundial. Para desespero das outras torcidas, ele continua em 82.
Logo no primeiro semestre de 82, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro que tem o seu tom de dramaticidade, porque foi conquistado com 10 viradas em 23 jogos, sendo que algumas ficaram, até hoje são comentadas, como, por exemplo, as 2 viradas sobre o São Paulo, uma delas no Maracanã 3-2 e outra no Morumbi 4-1. O Flamengo chegou a fazer 4-1, o jogo acabou 4-3. Tem uma sobre o Internacional em pleno Beira-Rio, com mais de 40 mil pessoas, que é absolutamente fantástica e quase inacreditável, enfim. Esse time era capaz de feitos extraordinários. E tanto que chegou à final de 82 e ganhou do Grêmio, jogando duas partidas finais dentro do Olímpico, ganhando o terceiro jogo por 1-0. Com o Grêmio fazendo uma pressão extraordinária no fim do segundo tempo, nos últimos 15 minutos, que eu acho que os deuses do futebol naquele dia estavam ao lado do Flamengo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo ganhou de 1-0 e saiu campeão. E aí, quando você pensa que acabou, o time começa bem o estadual e consegue conquistar a Taça Guanabara. Então, parecia que era interminável. E acho que, de alguma forma, não deixou de ser interminável, embora o número de conquistas tenha diminuído, porque esse time ainda teve fôlego para ser campeão brasileiro em 83. O Zico é vendido para a Itália logo após o brasileiro. Esse time ainda consegue ganhar a Taça Guanabara de 84, na ausência do Zico. Ganha, na volta do Zico ganha ainda a Taça Rio em 85, o Estadual de 86, o Brasileiro de 87. E, de alguma forma, com a volta do Júnior da Itália, esse time ainda vai ganhar o Brasileiro de 92, quer dizer, com um representante desse time que era o Júnior. Eu tenho a lembrança de todos aqueles momentos foram importantes. Não tem um momento mais ou menos. Eu acho que o momento das conquistas, né? Foram tantos e que eram tantas comemorações, tanta alegria que nós tivemos juntos e saudades. É isso que serve. Eu hoje, talvez por estar no meio do futebol, fazendo o futebol, eu não tenho assim uma saudade tão intensa, tão exatamente por estar dentro desse meio. Mas talvez se eu não estivesse nesse meio, eu tivesse uma saudade muito mais acirrada, muito mais cobradora de mim do que eu tenho nesse momento. Eu acho que vai ficar para sempre na memória do torcedor rubro-negro, principalmente para quem conhece essa história melhor, vai ficar para sempre o time que ganhou o título mundial em Tóquio, no 3-0 contra o Liverpool. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Mas é claro que você não mantém um período de hegemonia como esse apenas com 11 jogadores. Então, por exemplo, vale a gente citar o Cantarelli, que em alguns momentos foi titular, em outros momentos foi reserva do Raul. O Raul foi mais titular do que o Cantarelli. Vale a gente citar os próprios zagueiros que jogaram até o Brasileiro de 80 e até a própria Libertadores de 81, como o Manguito, Rondinelli, Nelson. Depois veio o Marinho para o Brasileiro de 80. Todos esses jogadores, o Moser surge na Taça Guanabara de 80, ele não vem de 78, ele vem de 80, né? O Júnior e Carpegiani, que depois cedeu a vaga para o Andrade, foi muito importante nesse período todo, um jogador espetacular. Alguns jogadores, como o próprio Anselmo, que vez por outra entrava e fazia gols. A chegada do Nunes foi em 80, antes do Nunes, Cláudio Adão, jogador que foi importante nos 2 primeiros anos, né, até sair do clube, enfim. Eu cito até o próprio Baroninho, que veio do Palmeiras por empréstimo e que era titular do Flamengo até o jogo do 6-0 com o Botafogo. Até ali ele era titular naquele ano de 81. E o Baroninho tem uma história interessante, porque quando o Flamengo foi eliminado pelo Palmeiras, em 79, no Maracanã, no Brasileiro, o Baroninho foi o maior jogador em campo. E, curiosamente, ele veio parar no Flamengo depois. Quer dizer, o algoz do Flamengo virou um dos personagens desse período. Eu acho que eu posso citar ainda Luizinho das Arábias, que teve a sua fase boa, chegou a ser titular durante o período de 79, principalmente. Posso citar Reinaldo Ratão, ponta direita, que veio do América, que também teve o seu período de importância, e o próprio Figueiredo, o zagueiro, né, que acabou morrendo tragicamente no Jachavião em 84. Deus dá a lembrança, a saudade, para que você relembre tudo aquilo que você fez de bonito e que você é lembrado pela grande massa, pela grande torcida. Eu acho só isso, esse simples fato, esse pequeno detalhe, eu acho que isso faz com que a gente não tenha a vontade de retornar. Tá?
Porque aqueles momentos foram mágicos, tá? E aqueles momentos Deus te propiciou aquilo. E eu acho que esses momentos estão gravados, estão perpetuados na memória, nas TVs, tá? Nas câmaras, e isso que é bonito. E isso eu prefiro guardar. Não quero correr risco nenhum mais de que não possa ter ocorrido aquilo tão mágico que foi da história do Flamengo nesses títulos mais significativos dentro do seu 100 e poucos anos de história. E o que eu tenho a dizer é mandar um forte abraço às pessoas que estão me vendo, aqueles meus amigos, né? A grande torcida rubro-negra, saudação toda especial, um agradecimento por toda essa época que a gente passou junto e desejar, do fundo do coração mesmo, que tenha grande sorte, muito êxito e que retorne realmente, que tenha essa possibilidade de conviver com esses momentos históricos que um passado não muito longe, não muito distante, tivemos a oportunidade de fazer essa história e que tenha a oportunidade de realmente reviver esses grandes momentos com outras grandes conquistas.